Olá, querido. Graça e paz, iniciando mais um Papo na Quarta. É uma alegria poder contar com a sua audiência, a sua participação. E desde já rogamos ao bondoso Deus que o papo de hoje seja abençoador para você, a sua casa e a sua igreja. E o papo de hoje terá como tema como gerenciar conflitos entre os líderes da igreja, pastores, presbíteros, diáconos e demais líderes. E para bater esse papo, nós convidamos aqui o nosso irmão, amigo querido, presbítero Josimar Rosa. Josimar, ele é presbítero na Igreja Presbiteriana Nacional aqui em Brasília, é também o presidente do Cine de Brasília, é um amigo precioso. Josimar, seja bem-vindo ao nosso Papo na Quarta. A minha gratidão por ter ajeitado a sua agenda para participar conosco. Que Deus abençoe você, sua linda família. Por favor, dê sua saudação aí aos nossos irmãos que participam aqui do Papo na Quarta. Uma alegria muito grande estar com vocês, podendo participar desse programa, trazendo aqui uma contribuição diante de um tema tão relevante para os nossos dias. Eu tenho por hábito dizer que os amigos, quando eles nos buscam, eles têm não apenas capacidade, mas direito até mesmo de nos determinar. E o pastor Romildo é um desses amigos que eu tenho tido a oportunidade de prezar com a sua amizade e me sinto muito honrado, reverendo, em estar aqui para poder participar desse programa, debatendo sobre esse tema. Josimar, para a nossa conversa, que é sobre como gerenciar, né, essa gestão de conflitos entre lideranças, você pode aí nos oferecer, de forma assim bem pontual, uma definição aí para conflitos entre lideranças? Olha, é um tema por demais interessante e chego mesmo a considerar que no século XXI ele termina nos trazendo aí uma oportunidade singular para uma reflexão de forma mais profunda sobre a extensividade do próprio tema. Eu teria que considerar dois aspectos dentro desta perspectiva de estabelecer uma definição. A primeira seria uma concepção literal. Se nós formos buscar dentro da própria origem da palavra, nós vamos considerar que esta palavra ela tem sua origem no latim e ela significa conflitos. E quando nós pensamos nesta sua natureza original da própria palavra, o sentido que ela nos traz é exatamente colisão, choque, mais do que isso ainda, enfrentamento. Agora, se buscarmos uma linha de maior interpretação, uma linha interpretativa acerca da própria razão de ser do conflito, nós então diríamos que ele representa o resultado da diferença entre valores, crenças, opiniões, objetivos e necessidades. Esta visão é a visão de Jacques Pujol, um grande estudioso em os nossos dias, de um tema tão palpitante e que tem trazido para a nossa igreja, de um modo real, uma oportunidade de boa reflexão. Ok, meu presbítero, grato aí pela definição. E aí, pensando nessa definição, quais seriam os principais pontos, se assim eu posso colocar, ou as principais causas de conflitos entre as lideranças da nossa amada igreja? Eu consideraria, pelo menos em 3 blocos distintos, questões que são atinentes a esta realidade. A primeira dela seria exatamente considerarmos chamados impulsos que são gerados pela vontade humana para a sua efetividade. Quando nós pensamos no contexto da impulsividade, nós estamos pensando em alguma coisa que está muitas vezes como que devidamente em desarmonia com um plano mais lógico, mais racional, mas muito mais tomado pelo impulso diante do qual as pessoas se encontram. Na segunda linha de compreensão, eu pensaria numa atuação do agente de forma contemplativa, ou seja, a contemplação ela termina muitas vezes esvaziando a possibilidade de que o discernimento pleno seja evidenciado
na própria abordagem que se quer estabelecer. Então, tudo termina dando exatamente uma demonstração da contemplação e muito menos daquilo que a razoabilidade deveria estabelecer. A terceira referência que eu traria para a compreensão desse fato seria exatamente a falta de percepção de modelos próprios para uma liderança eficaz. É aquela questão que muitas vezes nós discutimos, de que agimos na impulsividade, sem muitas vezes respeitarmos, digamos assim, alguns elementos considerados caracterizadores da própria natureza deste ou daquele líder ou deste ou daquele liderado. E, consequentemente, o resultado não pode ser outro a não ser o próprio conflito. Josimar, você pontuou para a gente aí algumas causas que podem gerar conflitos entre as lideranças, e aí pensando um pouco mais na nossa temática, quais são as consequências na vida dos líderes, dos liderados, quando então ocorrem esses conflitos entre eles? Eu poderia dizer que quando nós consideramos esta linha de conflito, nós terminamos tendo aí prejuízos de diferentes montas. E é importante considerar que pelo menos 3 nuances, elas são bem evidentes dentro desse processo. A primeira delas vai exatamente no que nós chamamos de promoção de uma verdadeira frustração. Uma coisa nós precisamos ter conhecimento e ter certeza é de que uma expectativa, quando ela não é alcançada, ela gera uma frustração. E muitas vezes esse ato impulsor pode ser o elemento considerado, a ferramenta considerada para poder gerar a frustração. A segunda referência é do não alcance das metas propostas. Nós temos que considerar que todos nós, indistintamente, temos metas traçadas. Algumas são formalmente estabelecidas e outras são informalmente concebidas. Seja na formalidade ou na informalidade, todos nós, indistintamente, caminhamos em busca do cumprimento de metas. A terceira está exatamente diante daquilo que nós chamaríamos de comprometimento dos objetivos estabelecidos. Nós temos e precisamos considerar que a vida ela está devidamente moldada por objetivos diante dos quais nós buscamos, nós caminhamos e nós lutamos. Josimar, nós já oferecemos aqui uma definição para conflitos, já pontuamos aí algumas consequências, algumas causas. Nós podemos afirmar que alguns conflitos podem gerar benefícios na vida dos liderados, na vida dos líderes, na vida da igreja como um todo? Olha, nós precisamos de nos valer de toda a experiência para estabelecer linhas corretivas. E é bem verdade que muitas vezes, utilizando dos aspectos considerados negativos, nós podemos fazer uma leitura que vai nos ajudar exatamente a reinserir no próprio caminho pretendido a atividade de liderança na vida da igreja. Por exemplo, uma das coisas que nós vamos encontrar são grandes prejuízos, que eles podem nos servir como sendo um grande laboratório para considerarmos aonde erramos, por que erramos e como temos que corrigir. O segundo é o desvio do foco das pretensões estabelecidas. Nós muitas vezes somos muito levados a estabelecer limites exagerados, que eles muitas vezes terminam não sendo alcançados e nós nos desapontamos. Então eu creio que muitas vezes é preferível a gente parar, pensar, rever e reestabelecer este foco da onde nós estamos nos dirigindo para a sua consumação. A outra referência seriam as posturas restritivas. E quando nós falamos nas posturas restritivas, nós temos que entender que é necessário que exista um anteparo para que nós saibamos considerar até onde devemos ir ou até onde
não deveremos ir. Então, esta visão, esta referência, se nós olharmos dentro da natureza, digamos, de virtudes, eu poderia dizer que seriam grandes benefícios que nós estaríamos abraçando para corrigirmos possíveis erros no transcurso da própria linha de liderança. Ok, Josimar, o que eu acho interessante ao longo da vida ministerial, eu já vi pastores chegando em determinadas igrejas e foi uma festa. E tempos depois foi um momento de dor, lágrimas, choro para o pastor, a família, também a igreja. Pensando nesses conflitos aí, como nós podemos prevenir conflitos entre pastores, presbíteros e demais líderes e liderados na igreja? Bom, quando nós pensamos nessa relação de líderes, nós temos que pensar que nós estamos dentro de uma pista de dois sentidos. Nós temos a liderança e temos os liderados. Mas eu poderia considerar que esse ato de liderança ele precisa estar fundamentado em pelo menos 5 princípios que eu considero de extrema necessidade para que nós possamos ter aí resultados considerados de boa pertinência para a vida da igreja, para os líderes e para os liderados. Primeiramente, tem que existir liderança na oração. Nós temos que considerar que a busca pela ação de Deus, ela deve ser constante e ininterrupta. Ou seja, nós devemos estar diante de um plano aonde a direção divina, ela se faz notória e fundamental para todos os encaminhamentos. A segunda referência está na liderança na pregação. E quando eu penso na natureza da própria pregação, eu considero que o verdadeiro púlpito, ele precisa ser a própria vida, porque nós estamos dando assim a demonstração por força do próprio testemunho vivencial da ação de Deus no nosso próprio ser. Na terceira referência está a liderança na amizade. E quando eu penso na liderança na amizade, eu tenho que pensar que nós temos que ter um direcionamento verdadeiro, para que esse direcionamento verdadeiro, ele traga sustentação da comunhão que nós pretendemos ter com os nossos irmãos. E eu seria talvez até redundante, mas importante dizer que esta comunhão ela tem que ter sustentabilidade espiritual. É importante sermos irmãos, mas também é importante sermos amigos dentro desta trajetória na vida cristã. A quarta referência está na liderança no ministério. Nós temos que entender que a autoridade pastoral, ela precisa ser considerada na sua efetividade. Ela precisa ser considerada em todos os momentos. Eu não estou com isso querendo levantar ou suscitar uma referência de um plano arrogante. Muito pelo contrário. Até porque quando nós pensamos na autoridade pastoral, nós estamos pensando exatamente no revestimento advindo da própria ação do nosso Deus. E em quinto lugar, liderança em obediência. Perante a direção divina, não nos é dado outra alternativa a não ser obedecer. Muitas vezes, como já dissemos, a natureza impetuosa do ser humano o leva a adotar determinados procedimentos que muitas vezes confrontam com aquilo que Deus quer e espera e deseja de cada um de nós. Por isso o que nós precisamos é nos colocar diante de um plano de obediência ante a própria vontade do Deus eterno. Josimar, o papo está tão agradável, mas o nosso tempo já está acabando. Diante daquilo que nós conversamos, partindo do pressuposto que este nosso bate-papo poderá alcançar pastores, presbíteros, diáconos, demais líderes, liderados, gente que foi ferida, gente que está ferida por causa de um conflito. Qual o conselho você pode oferecer para quem está ferido por causa de um conflito?
Diante de questões geradas pela excessiva atuação dos conflitos e os ferimentos causados, eu entendo que 3 posturas devem ser notórias em o nosso próprio ser. Primeiramente, a submissão. Nós temos e precisamos considerar que os valores terrenos, eles não são maiores do que os valores celestiais. Nós estamos dentro de uma trajetória onde a delimitação, ela muitas vezes deve ser considerada na própria insignificância do nosso eu, para que assim a ação divina se torne maior. A segunda referência está na obediência. Estar sempre atento ao direcionamento conferido por Deus aos seus servos. Nós temos e precisamos considerar que, se não estivermos devidamente harmonizados com a boa visão de servos, a nossa liderança será sempre uma liderança comprometida. E por último, nós temos que ter ansiedade por uma busca. E esta busca está em sempre lembrar que a boa estatura do líder é quando mesmo se encontra de joelhos, em permanente estado de intercessão. É por isso que, se nós observarmos, contemplarmos e avaliarmos líderes que foram levantados por Deus na própria história, nós vamos observar que esses homens, eles estavam comprometidos com o reino de Deus, mas tinham uma estatura de alta consideração, porque estavam sempre de joelhos. Quero deixar para você uma palavra, você pastor, você presbítero, você diácono, você líder ou liderado. Se porventura você foi ferido ou está ferido, chore aos pés de Cristo. Compartilhe a sua dor com Cristo. Peça que Cristo restaure o seu coração e que você volte a amar o seu irmão e que juntos vocês possam abençoar o reino de Deus. Meu presbítero e amigo Josimar, dê suas considerações finais aí aos nossos irmãos que participam conosco. Ótimo, eu quero agradecer por esta oportunidade singular de poder debater um tema tão palpitante como este e que nos traz a cada instante oportunidades de estarmos revendo a nossa própria conduta e o nosso próprio encaminhamento dentro da vida onde Deus tem assim nos preservado. Mas eu gostaria de deixar, para finalizar, exatamente aquele grande registro feito pelo apóstolo Paulo na carta aos Romanos, do capítulo 12, no verso 2, que assim nos diz: "E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." Deus abençoe a sua vida, que haja no seu coração a disposição de sempre servir ao Senhor da melhor forma possível, sabendo que em tudo e por tudo a ação do Deus eterno, ela deve ser determinante na nossa própria existência. Obrigado. Amém. Josimar, minha gratidão por ter aceito o convite. Foi uma alegria bater esse papo com você. Que Deus abençoe você, sua linda família. E, permitindo Deus, vamos ter outras oportunidades para outros papos, viu? Fique aí na paz e um forte abraço. A você, querido, que Jesus te abençoe. Tendo a oportunidade, você que mora aqui em Brasília, faça uma visita à 4ª Igreja Presbiteriana Taguatinga. Será uma alegria receber você aqui. Você que é de outra região, nos siga aí nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no canal da igreja, no YouTube, e certamente você vai ser abençoado com aquilo que nós temos produzido aqui na igreja. Forte abraço, fiquem todos na paz de Cristo.